é o 25º episódio do Até Tenho Amigos que São, com o Samuel Lúria. A conversa, regada a vinho do Porto oferecido pelo próprio convidado, foi gravada na semana passada, no espaço de ensaio que ele partilha com vários outros músicos. Apesar de começarmos a falar sobre música, depois resvalamos para a conversa de filmes do costume. Como sempre, não se esqueçam de fazer like à página do podcast no Facebook, nem de o subscrever e deixar estrelas e críticas no iTunes. E é isto. Mas à noite, durante o dia, pá, fechando este portão, fechando o portão lá de fora, não ouves muito barulho dos carros, é fixe. É? Fixe. Nunca gravaste aqui nada? Não. Já gravei coisas, pá, lá está, mas gravei às vezes, mas às vezes até gravo mesmo para explorar o barulho que posso ter, até gravo de porta aberta, não sei o quê. Mas cenas marginais. Isso é uma coisa que tu fazes quando tu fizeste aquele disco, Descondecoração de era também, a ideia era isso, estavas a ser cada vez mais respeitado e fazer uma coisa mais menos polida. Sim, é verdade que isto é um bocado suspeito, até eu não devia estar a dizer porque isto é quase uma estratégia. Já estou a gravar, como percebeste. Ok, sim. Não, off the record agora. Não, mas estava a dizer, isto é uma coisa, é quase é um planeamento que ainda não teve completa execução, mas de facto a cena fixe agora de repente começar a amontoar discos de estúdio é que de repente quando eu voltar a fazer uma cena tipo a Descondecoração, o choque vai ser maior ou o clash vai ser maior, porque de repente sai com uma cena outra vez ruidosa e e assumidamente feita em cima do joelho, e procuro muito, cada vez que eu gravo uma cançãozinha um bocadinho mais apuradinha, penso é fixe, porque depois destroná-la vai ser muita porreira. Se bem que no meu próximo disco é uma coisa engraçada, porque não estava à espera que quem me estava a produzir alinhasse. Há muita cena que eu aproveitei gravada em casa e com muitos ruídos e com cenas. Eu levei para estúdio e era uma maquete e aquilo acabou por ficar nos registros finais. Misturámos depois com as cenas que estávamos a fazer em estúdio, que é fixe. Que é onde isto sai agora? Ele já está gravado, estamos agora a misturar, ainda não há propriamente uma data para ele sair, por isso não... Eu lembro quando te convidei, tu disseste que querias fazer numa altura em que não estivesse a dar entrevistas, tinhas quase assim um disco. Eu acho que tu me disseste setembro. Setembro seria sempre fixe, porque seria sempre uma altura em que o disco estaria a ser trabalhado, mas não ainda trabalhado com imprensa, não estaria a ser promovido ainda, e é fixe. Porque isto não é sobre o teu novo disco. Isso é porreiro. Aliás, uma cena fixe do teu podcast, cada vez que eu ouço, é que as pessoas não ficam presas àquele registro de entrevista em que têm que falar muito sobre si próprios. Não, podemos falar do que tu quiseres. A cena fixe, de repente começam a disparar referências comuns. Do Elvis Costello, como não foi a Pauli. Gosto muito do Elvis Costello. Não sou assim completamente fã daquilo que ele anda a fazer agora. Acho que ninguém é. Acho que a mulher dele é uma seca. Sim. Acho que é uma seca e estragou muito aquela cena de repente tornar o jazz demasiado branco e apetecível para a classe média. Isso irrita-me um bocado. Eu vi-o no Coliseu foi o quê? 2003? Ele já entrava nessa fase, mas ele fazia coisas... era só ele e às vezes o pianista, o Steve Naive, sozinho. E não entrou assim tanto nesse registro, mas tipo as pessoas pediam o Xi e ele tinha de ler a letra, porque ele cantou aquilo uma vez, que é uma versão dos Charles aquilo uma vez e tipo tinha uma letra para ler porque as pessoas tinham pedido todas. E ele teve 3 horas em palco, fez tipo 5 encores e estava sempre a pedir às pessoas: posso voltar para mais uma, posso voltar para mais uma, posso voltar para mais uma. E ele continuava fixe, não sei, eu não o vi quando ele foi ao Cool Jazz Fest, ou lá o que foi, isso nunca mais ouvi, não sei como é que era. Eu respeito muito o gajo, e é daqueles gajos que eu acho que pode fazer o que lhe apetecer e pode agora ser pode fazer músicas sozinhas o tempo que quiser, porque tem um passado que o salva, que o justifica. Eu até gostava disto dele com o Bart Bacharach. Esse disco é muito fixe, é verdade. Isso é soninhas? É soninhas, mas é muito fixe. Ok, não é aquela... E depois ainda há um disco que acho que é o Bill Frisell, que grava com versões de músicas do gajo e do Bart Bacharach, que esse aí é um bocado de jazz aguado, mas que também não consegue ser mau completamente. Eu lembro de ter comprado aquilo. Aquilo é final dos anos 90, talvez. Mas não consegue ser mau, que é muito porreiro quando alguém quase que se esforça e todo o conceito prevê uma coisa desastrosa e depois não consegue ser mau. Lá está, porque este gajo é bom, este gajo é intrinsecamente bom. E eu gosto das cenas tipo ele de repente decide agora o gajo com quem eu escrevo canções é o Paul McCartney, quando ele fez aquela fase do Spike, tinha o Veronica, não sei o quê.
E depois decidi que era o Porto Bacaraca, que é muito estranho. E é verdade, já me lembrava desse disco. Esse disco já não ouço há muito tempo. É giro, pá, e tem aqueles eu adoro no Porto Bacaraca os arranjos de sopro. Tem aquela coisa tipo dos trompetes, e eu acho que ele usa mais feliz corno do que trompete, e pá, é sempre incrível. Foi nessa altura que eles apareceram no Austin Powers, pá, aí 2. Que ele volta atrás no tempo, eles estão no meio da rua a tocar e a cantar. É verdade. What You Get When You Fall in Love. Exatamente, é no 2. Podemos falar mais do Elvis Costello? Não, mas nada tu estavas a dizer decoração aqui da sala que tu partilhas com vários outros músicos portugueses, nada disto é teu de decoração? Não, aliás, a não ser que te considerem aqueles caixotes que ali estão da bateria e aqueles amplificadores como decoração, e tem assim um lado industrial, pós-apocalíptico, até com o pó que tem aí em cima. São um bocado Mad Max Fury Road. Mas não sou, pá, sou um gajo que deixa aqui as minhas coisas, eu ensaio muito pouco. Espero que o meu manager não ouça esta entrevista, porque ele depois vai me dar na cabeça, porque vai mas dizem isso é mais. Mas eu ensaio muito pouco. É só para concertos, não? E mesmo para concertos, pá, quando venho de uma série de tocar muitas vezes, até me faz impressão ensaiar, porque de repente perde-se ali um bocado de espontaneidade em palco, pá, que é uma cena que arrepia muita gente, que pensa, pá, não, mas temos que preparar isto, temos que super preparar isto porque o público merece. Mas o público também merece um bocado o palco a funcionar como laboratório, e a cena, os concertos a funcionarem sem rede, a coisa poder desmoronar e ter que reconstruir a partir do acidente. Porque isso é uma cena fixe do público, eu acho do público em todo lado, mas em Portugal isso nota-se muito. O pessoal está sempre do teu lado, e então quando falhas ainda mais do teu lado estão, e às vezes quase até é fixe preparar o descalabro para que a coisa se torne mais próxima das pessoas. E eu sei que às vezes tive alguns concertos, não foram muitos, infelizmente ou felizmente, mas tive alguns concertos que tiveram assim falhas clamorosas logo no início, e lembro depois de trocar e-mails com a banda, e eles todos, pá, isto foi muito mal, não sei o quê, e eu estava a dizer, pá, isto foi espetacular, eu estava a receber e-mails de pessoas que, gigante concerto, não sei o quê, foi muito fixe aquilo, a cena da imperfeição, acho que nos aproxima da imperfeição assumida, da imperfeição às vezes até exagerada, acho que nos aproxima de quem nos está a ver. Isso é a mesma coisa que estavas a dizer do gravar com o ruído. Se bem que isso é uma estética é uma estética que é fixe, que eu comecei a ouvir muitos discos, pá, sobretudo na adolescência, quando comecei a fazer música eu via muita malta que explorava essas máscaras. Sei lá, um dos gajos que mais me influencia de repente a escrever canções sem ser para a banda, para tocar sozinho, e ele usava muitas más gravações, e às vezes gravava com os scores gravados numa casseta a passarem por trás, é o Will Oldham, o Bonnie Prince Billy, pá, que é uma das minhas grandes referências iniciais quando comecei a escrever canções. Mas havia muita. Como é que se chama aquele gajo do Giant Sand? O Howie Gelb também, aqueles discos do Howie Gelb a solo, também explorava muito a cena daquilo estar a soar a casa, um gajo ouvir as guitarras rachadas do gajo e as paredes de casa do gajo e os pianos também lá no fundinho. Morava tipo no meio do nada, uma aldeazinha, não sei o quê. E o Tom Waits então, que era um gajo também que tu ouvias o cimento quando o gajo ia gravar, tu percebias perfeitamente quando é que ele estava num estúdio, quando é que ele estava a gravar num barracão, e aquilo era brutal porque ele aproveitava os reflexos das paredes e dos buracos para criar uma estética. Sim. Era uma coisa que para mim fazia sentido e ainda faz. Eu não sei se era mito urbano que ele tipo forçou a voz dele a ser assim, tipo, que ele foi bebendo whisky, estava todo contente que aquilo ia mudando e tipo, não mesmo contente, porque tu ouves os primeiros e é só partir para aí do segundo ou terceiro que ele começa a ter aquela voz. Sim, mas também é verdade que nos primeiros discos o gajo queria ser um jazz singer e depois é que começa a experimentar. Mas nisso ainda mais flagrante é o Leonard Cohen, pá, tu ouves discos do gajo até ao final dos anos 60 e depois a partir dos anos 70 o pitch da voz do gajo mudou, baixou uma oitava. Tinha uma vozinha assim frágilzinha. Porque não é como se ele tivesse entrado na puberdade, porque ele tinha quase 40 anos. Ele já era velho, completamente. O gajo tinha sucesso como escritor e já era um escritor consagrado quando começou a fazer canções, e era o mais velho dessa geração de cantautores que despontam nessa altura, mas de facto o gajo já teria quase 40 anos quando a voz dele de repente afundou. E não é um gajo que tu não associas muito a, quer dizer, obviamente que associas a vícios, mas até mais se calhar vícios de mulheres, provavelmente o resto que lhes dessem cabo da voz, que é engraçado. Mas sim, pá, vou-te servir. Estamos a beber vinho do Porto, tu dizes que é a bebida aqui do estúdio porque ajuda a voz? Pá,
É fixe ter bebidas alcoólicas no estúdio não, da sala. Da sala, porque pá, não só porque é um clássico, descontrai, não sei o quê, não sei. Já estou a inventar, mas é fixe, mas o vinho do Porto é fixe para a voz. Sim. Não é daquelas cenas que te estragam. Não, nós estamos a falar de estragar a voz de propósito. E estamos aqui com mariquices de vinho do Porto. Mas há malta que bebe leite com chocolate para... Não, quem é que era? Tinha bebido leite com chocolate. Era um gajo qualquer... Pá, agora não lembro quem é que era. Português? Não. Pá, um black americano qualquer meu disse que o segredo dele para a voz ter ficado grossa era ter bebido muito leite com chocolate. Tenho que ir averiguar isso. Minha memória já não é voz grossa. Pá, quem é que era? Barry White? Não, mais recente. Pá, mas não temos de falar só de música. Não, podemos falar do que tu quiseres. tens aqui umas setas, tens elevadores e sanitários. Mas não há elevadores, de facto. Assim de sanitários há. Não garanto que esteja nas melhores condições. Mas estou muito surpreendido com a arrumação desta sala. Já não vinha cá há mais de um mês e está fixe. Eu pensava que ia receber no meio do caos. Sim, tu disseste logo, mas a minha sala, como é que é? A sala desarrumada, ou sala entre aspas. Meu barrancão. Quando entrares lá vais perceber porque é que é sala entre aspas. E eu ainda não percebi. Sinto-me falhado, sala, de facto está muito composto. E não estamos a tossir a cada frase que dissemos como foi. Isto não está cheio de pó. Tu disseste que os teus instrumentos estão cheios de pó. Tenho as minhas cenas cheias de pó. Mas não está assim muito grave. Não, é melhor estarem cheios de pó do que várias vezes quando cheguei cá no inverno eles estavam cheios de água e tiveram que ir para arranjar e curto-circuitos. Pá, cenas que vim cá buscar os instrumentos para concertos e cheguei lá e era só estalidos e mais não sei o que, porque estavam cheios de água. Mas o pó não é tão prejudicial como a água para coisas elétricas. Mas vocês trabalham aqui há muito tempo? Têm isto há muito tempo? Isto chama-se o Promontório. Sim. Isto já existe como sala de ensaios há alguns anos. Eu não estou cá assim há tanto tempo. Depois deixou de ser, mas na outra encarnação do Promontório eu sei que os Pontos Negros ensaiavam cá. E como metade dos Pontos Negros, metade dos Pontos Negros até mais, porque o Jonatas e o Filipe mais sistematicamente tocam comigo, mas o David e o Silas também vêm tocando comigo de vez em quando. Quando eu mudei para cá e quando eu lhes falei de mudar para cá, eles ficaram, não pensas nisso, que vai estar cá dos instrumentos e não sei o quê. Mas já cá estou há talvez 2 anos agora, neste sítio. E é fixe porque estou muito perto de casa e não se paga assim tanto, é porra. Partilhas isto com outras pessoas? Não sei se queres dizer quem são. Está cá o Manel Fúria. Pois não dizeres. Não, vou dizer, vou nomeá-los. Está cá o Manel Fúria e as suas cenas, estão cá os velhos, estão cá os Capitães da Areia. Estão cá os Sultões que é uma banda que são os mais antigos de nós todos e que são os donos do PA que aqui está. Sim. Estão os Sultões, ali naquele canto lá ao fundo, as pessoas não veem para onde é que eu estou a apontar, mas não faz mal. Pode ser canto lá ao fundo. Faz como nos relatos de futebol, no topo norte. No topo norte está o Tiago Betancourt também. E não sei se está cá mais alguém. Acho que não. Tu não vês cá assim tanto, se calhar? Venho muito pouco. Se calhar há aqui pessoas que estão a tocar e tu não sabes. É possível, ensaiam aqui. Seguramente que sim. Não, os chutes devem ter a sua própria sala. Não, os chutes têm uma sala de ensaios. Aliás, tem uma sala de ensaios / estúdio que até tem um nome que eu agora não me recordo. Não sei. Não sei, por acaso agora não sei mesmo. Tu conheces bem a mitologia do rock português, tipo esse tipo de coisa? Eu conheço, vou conhecendo e vou esquecendo. Okay. E vou esquecendo na medida em que, quando era miúdo, havia muitas histórias sobre as pessoas. Mas de repente, quando eu comecei a fazer música... Mas de onde é que ouvias essas histórias? Tipo, amigos? Sim, amigos, o que se lia no extinto jornal Blitz, agora a revista Blitz, mas eu não sei explicar propriamente de onde é que vem a minha fonte de conhecimento sobre a cultura popular portuguesa, porque... Sim, eu também não, estou só a perguntar, tipo, tu disseste que ouvia histórias, era tipo... É quase uma tradição. Que alguém te contava, tipo... Não, é quase... Tem tipo um tio que trabalhava num estúdio... Não, é mesmo aquele tipo de tradição oral que passa por toda a gente e tu nunca sabes propriamente traçar de onde é que ela vem. Mas o que aconteceu foi quando eu comecei a fazer música e com muita estranheza, e hoje em dia vão habituando, percebes como é tão pequeno que depois começas a conhecer as pessoas, é inevitável conhecer as pessoas e até fazer amizades com algumas dessas pessoas. Isso ajuda ou desajuda a perpetuar um bocado essas histórias, porque quando conheces as pessoas tens as pessoas que cagas nas histórias, tens a fonte que cagas nas histórias. E depois é fixe
estar com, por exemplo, com a malta dos chutes, eles contarem as coisas que se passaram. Por acaso outro dia o Tim estava-me a contar histórias engraçadas e eu também me esqueci. Tu já disseste isso 1000 vezes, no outro dia o Tim estava-me a contar. Não, primeira vez. Muitas frases primeira vez. Nunca, epá, por acaso, mas devia. Acho que podias, olha, no outro dia estava com o Tim. Estava com o Tim, dizia, ei, ganda Tim, e começava a ei, Tim, estás fixe, ei, ganda Úria. Não, mas o Tim estava a contar quando eles foram, quando o gajo foi banda, de quem é que foi? De alguém que veio cá e o gajo tocou baixo para ele, era da banda, caramba, minha memória está-me a falhar-me. Pistas sobre essa pessoa? Chuck Berry. Ok. E o gajo tinha grandes histórias sobre o Chuck Berry quando ele cá veio tocar. E isso por um lado ajuda-te. Ajudar é uma coisa positiva, isto não é propriamente positivo, mas faz-te queimar um bocado aquelas cenas que ouvias por outras pessoas sobre o Tim ou sobre os chutes, porque de repente tens ali a fonte, então tudo aquilo que era uma espécie de mitologia desmorona-se e deixa de ter alguma validade quando tu podes ir à fonte e saber histórias da própria pessoa. A única história que eu sei sobre o Chuck Berry é que o Michael J. Fox é responsável pelo som dele. O Michael J. Fox é responsável pelo som dele? Claro! Estupidez, desculpa. A única coisa que eu sei sobre o Chuck Berry é que o Eric Stoltz quase que foi responsável pelo som dele. Até a última da hora. É verdade. Foi tipo uma semana. Ele chegou a estar uma semana a filmar. Ele chegou a filmar? Acho que sim. E depois, estamos a falar do Regresso ao Futuro, pronto. Sim, Regresso ao Futuro. Que há uma cena em que o Michael J. Fox aparece no baile de finalistas dos pais dele, começa a tocar guitarra. E está lá um gajo que é primo do Chuck Berry que diz Chuck, cousin Chuck, it's your cousin Marvin Berry. E diz I just found, you know that new sound I was looking for, I just found it. Pronto, e era o som, ele tipo inventa o rock and roll. Pronto, basicamente é isso, é uma piada estúpida. E o Eric Stoltz quase. O Eric Stoltz ia sendo o Marty McFly. Exatamente. Yeah. Mas não foi, porque acho que eles não gostaram dele ou assim. Não gostaram do gajo. Mas por acaso é engraçado que ele até fisicamente, o gajo é um bocado parecido com o Michael J. Fox. São dois pequeninos. Ele seria um bom Marty McFly. Ou se calhar chateou-se, sei lá, tantas coisas que podem correr mal em filmes. E na altura o Michael J. Fox já estaria no Family Ties, já teria começado. Sim, claro que sim. Eu sou antigo ao ponto de me lembrar do Family Ties. Eu não sou assim tão antigo e lembro do Family Ties. Não, mas lembro do Family Ties. Sim, mas lembro do Family Ties a começar na RTP. Dava na RTP2 originalmente. Sim. Quando a RTP2 até era um canal que transmitia só a partir das 2 da tarde. A RTP2 começa quando? 87, 88? É mais antigo. Não, a RTP2 é mais antigo. É. Só que durante bastante tempo a RTP2 tinha só emissões a partir de uma determinada hora. Sim. Aliás, eu estou a crer até que a RTP2 de manhã era dedicada a uma coisa que eu não sei se tu estás familiarizado. Telescola, claro. Era a telescola, porque eu sou antigo, pá. Sim, mas eu sei as histórias. A telescola. Isso. Posso? Ou não? Obrigado. Continua. Isto não é para sobrar, Ok. Tu vias o Family Ties? Não, eu via tudo, sabes? Sim. Eu sou de Tondela, que é uma cidade do interior. O Filipe Melo também é de ou tem família? O Filipe Melo tem raízes. Tem raízes, sim. O Filipe Melo tem raízes. Mas é engraçado porque o Filipe Melo é um tondelense convicto. Vocês fizeram agora um espetáculo de... Foi 500 anos. Comemorámos os 500 anos do Foral de Besteiros, que foi o Foral que pronunciou que aquela terra, primeira vila, aliás, Tondela foi vila até 1987. Ainda hoje há gente que vai lá e pergunta, mas isto é uma cidade? Mas estava a dizer, via o Family Ties como via todas as coisas, porque crescer nos anos 80 e crescer até meados dos anos 90, antes do fenómeno internet. Eu acho que, só desculpa, acho que a Wikipédia diz que tu és de 79. Sou de 79, ok, pronto. Sou de 79, tenho quase 36 anos. Tens uma Wikipédia bastante elaborada. E eu por acaso sei quem é que começou aquela Wikipédia, porque foi na altura em que a Amor Fúria, a editora do Manel, estava a agenciar-me e eu sei que foi eles que introduziram muitas cenas sobre nós, mas não faço ideia quem é que atualiza. E uma das coisas mais estranhas ainda é que eu tenho uma página no IMDb e tem a minha altura. Alguém no IMDb sabe a minha altura, que é estranho. Foi por causa daquele filme que é de Novo no Amor. Sim. Mas eu não. Se calhar ninguém andava de fita métrica, mas está certo, a minha altura está certa. Sério? 1,89m, acho que é o que está lá assim
em inches. Na tradução dos inches é 1,89m, que é a minha altura. No BI tenho 1,90m, mas... Se calhar tens fãs no BI. E se calhar eles sabem tipo, a diferença que há normalmente quando tu vais fazer o BI. Sabem que há tipo, uma diferença de 5 cm ou lá o que é. E sabem quanto é que é e puseram lá. Mas por um lado fixe, por um lado quase assustador. Sim. Quer dizer, não é assustador, nunca olhei para aquilo com medo. Olhei com muito espanto a primeira vez que fui à minha página, que me disseram que eu tinha uma página no IMDb, eu fui lá e tinha a minha altura. Voltando a Tondela e veres tudo, porque... Não, porque a televisão acabava por ser o contacto que tinhas com o resto do mundo. A rádio também, obviamente, porque as emissoras chegavam lá, mas... antes de haver TV cabo e antes das pessoas serem satélites, havia 2 canais de televisão que de alguma maneira nos equiparavam com as pessoas que viviam em Lisboa, ou com as pessoas que viviam no Porto, ou as pessoas que viviam em Freixo de Espada à Cinta, porque tínhamos o mesmo tipo de acesso à informação. Eu tinha a biblioteca em Tondela, onde eu ia lia aos clássicos, mas toda a minha... Era fixe a biblioteca? Ou... Era fixe, sim, eu tinha muitos volumes, mas toda a minha apetência pela cultura popular é um bocado quase... é quase inevitável. Sim. Hoje em dia há uma espécie de cultura nerd, de malta que se torna nerd ou que se quer fazer nerd, porque nerd já é uma cena cool, porque procura informação sobre determinadas coisas. Eu acho que me tornei um nerd em determinados, sei lá, nas coisas que eu sei sobre cinema, sobre música, sobre banda desenhada, não por apetência ou por andar à procura de factos e por andar a investigar, mas porque, como eram escassas as coisas às quais eu tinha acesso, quando tinha acesso, quase inevitavelmente eu tinha que gostar das coisas e tinha que conhecer quaisquer que fossem os factos sobre essas coisas e apreendê-los, e hoje em dia, se calhar até muitas vezes distraído, a informação está a passar à minha frente e eu não quero decorá-la, mas porque eu vim de uma altura em que era aquela história antiga de uma sardinha para 5, o pessoal que se queixa de quando não tinha que comer, como culturalmente às vezes as coisas eram escassas. Sim. Quando eu vejo uma sardinha a bocanho, nem que seja inconscientemente, e as cenas ficam. Presumo que aquele filme que tu gravavas da televisão, a cassete ficava gasta. Claro, eu tinha muitas cassetes com muitos filmes que vi intermináveis vezes, filmes, alguns muito maus, mas que ainda hoje eu gosto porque eram os filmes que... Eu não falei do Regresso ao Futuro inocentemente, porque eu sei que tu tens um gosto por esse tipo de coisas e uma... Sabia que ias chegar a... Sim, eu gosto muito de cinema. Sim. E gosto muito do Regresso ao Futuro. Até gosto dos 3. Se calhar não gosto deles pela mesma ordem. Ok. Mas... E do Zemeckis tenho o desgosto de achar que... Eu acho que o Forrest Gump é um filme pateta eu tinha 14 anos quando saiu o Forrest Gump. E com 14 anos foi o ano em que eu descobri que os Oscars valiam muito pouco, porque o Forrest Gump ganhou Pulp Fiction como melhor filme. Mantenho isso, eu, por exemplo, detesto o Birdman. É ótimo porque nos primeiros episódios do meu podcast toda a gente dizia bem do Birdman. Yeah. E agora há 2 episódios atrás disseram mal do Birdman e eu não gosto do Birdman também. Não gosto de nada. E não é uma perseguição ao Inharrito. Eu acho que era só Amor a Esperros. Acho que é um filme engraçado. Eu também gostava do Amor a Esperros. Acho que é um filme engraçado, mas depois... Eu tinha o grande problema dele, ele não tem sentido de humor. Já neste Birdman ele começa a ter, nota-se ali que há uma tentativa de ter sentido de humor. Mas acho que é a primeira vez que eu o vejo a tentar ter sentido de humor. Eu já o ouvi falar, ele é um tipo inteligente e é um tipo que faz piadas quando fala e tal. Mas os filmes dele não mostram... Acho que é um filme sem sensibilidade. Sim. E desculpa agora ter saltado para um ódio. Não. É um filme que procura um bocado, sei lá... É um filme que procura tecnicamente aquilo que não tem no âmago artístico ou no âmbito de significância. Por acaso já uma vez estava a falar disso com alguém e comparei o filme um bocado é uma espécie de um envelope todo bonito, muito bem escrito a caligrafia, mas que lá dentro não traz nada e quase que quer fazer crer que está lá dentro uma mensagem muito bonita só pelo invólucro e pelo plano único e
e pela edição espertalhona e por todos os artifícios, mas no fundo é um filme que não quer dizer nada, mas acha-se autossuficiente e acha que as pessoas vão querer entender uma mensagem só porque eles simulam a mensagem. Eu acho que ele quer dizer coisas sobre a cultura de super-heróis, os filmes de super-heróis, e que são todos maus e que são todos igualmente maus. Mas isso é uma idiotice também. Não, é como tu dizes isto dos westerns. Claro, exatamente. Há uns maus. Exatamente. Os westerns, quando era o formato mais popular do cinema. Claro que havia maus westerns. E claro que havia bons. Exatamente. Embora eu acho que ainda está para vir uma obra-prima de super-heróis, eu acho que ainda não aconteceu. Perdoa-me quem estiver a ouvir e quem gosta muito, mas eu acho que o segundo Batman do Nolan não é uma obra-prima. É um filme fixe, não é uma obra-prima. E westerns há grandes obras-primas. Não, sim, claro, eu não estou a comparar mas eu tenho fé que vai aparecer. Sim. Eu não estou a comparar a significância cinematográfica das duas coisas. Estou só a dizer que é um género, é um tipo de filmes, podem ser filmes muito diferentes. Mas havendo um género, e sendo um género tão multiplicado, e estando sem insistir tanto nos super-heróis e tendo obviamente a sua repercussão financeira, eu acredito que vai haver um filme de super-heróis que seja excelente, melhor que qualquer outro filme nesse ano, por exemplo. É possível. Eu acredito que sim, mas acredito que no modelo atual de DC e Marvel e tendo em conta que os filmes que são fora destes universos partilhados costumam ser maus, tipo os Fantastic Four, os novos Spider-Man, etc. Acho que é muito difícil, a não ser que façam como Guardians of the Galaxy, que aquilo é passado noutro universo e não tem ligação aos outros. Até tem um bocadinho de ligação aos outros. Acho que é mais fácil, nesse sentido, haver um filme que seja completamente autossuficiente e não tenha de servir a máquina da Marvel. E eu gosto dos filmes da Marvel, não estou a dizer mal. Acho que para ter uma obra-prima a esse nível é muito difícil dentro deste universo. Obviamente, podem pessoas de nada fazer um filme com super-heróis. Os super-heróis não precisam de existir. Marvel, DC, podem ser criados para o ecrã. Sim, é verdade. Tipo, não há razão nenhuma para serem só a partir de banda desenhada. Sim, de facto. Mas sim, é verdade. Até porque normalmente quando se adaptam aquilo que são bandas desenhadas super consagradas e que se acham infalíveis no papel, na transposição não tem provavelmente que funcionar. Sou um grande fã dos livros, por exemplo, do V for Vendetta. Sim. E acho que pode ser um filme engraçado para quem nunca leu o livro. Claro que isto também pode ser um fã a falar. A opinião que o Alan Moore tem dos filmes. Exatamente. Fazem das bandas desenhadas dele. Ele odeia aquilo tudo. Claro. Eu também não sou fã do filme do Watchmen. Mas por acaso o V for Vendetta é capaz de ser o melhor. É o melhor. De todos é o melhor. De todas as adaptações dele. Eu não vi. Vi partes da Liga de Cavaleiros Extraordinários. Esse é mesmo muito mau. Sim. E que é capaz de ser de todos. Quer dizer, existe também o From Hell. O From Hell do Alan Moore. Não vi. O filme, eu acho que o vi, mas já. O From Hell é do Sam Raimi, não é? Não. Isso é o Drag Me to Hell. Ok, pronto. O From Hell não sei vi nenhum dos dois. O Drag Me to Hell é engraçado. Okay. Aliás, lá está, olha, um dos grandes filmes de super-heróis, se bem que não é um filme de super-heróis. O Darkman, eu adoro o Darkman, acho que é um. Não vejo ainda. Acho que é um filmaço. Tem. É co-escrito pelos Coen. Sim. Que era naquela altura em que o Sam Raimi era tipo. Exatamente, eles eram muito próximos deles todos, exatamente. Sim. Até a cena do Blood Simple, sim. Eu acho que o também está envolvido, não é? Eu acho que sim, está envolvido alguns no Blood Simple, sim. Mas o Darkman é um filme. Eu gosto mesmo muito do Darkman. O Darkman é aquele com o Liam Neeson, não? Liam Neeson, sim. O gajo fica. Vingança sem rosto em português. Fica sem cara. Chama-se mesmo Vingança sem rosto. Sim. Eu gosto, acho piada. Não, o do Mel Gibson também, que ele também tem. Pois é. 1000 caras, não é uma coisa assim do género. Pois é. Mais ou menos. Sim, mas o Darkman é anterior. Não, o Darkman é anterior. É anos 90 já. Ok. Não, mas eu creio que o Darkman também já é anos 90. Eu acho que o Darkman é tipo, se for, é tipo 90. É para aí 90, já. Sim. É provável, sim. E gosto muito do Darkman e é um filme, é um filme de super-heróis, é um filme muito cómics, sim. Mas assume isso e assume de uma maneira muito. É divertido, é assustador, não é pretencioso, tem aquele jogo de câmara que toda a gente imita do Sam Raimi e que o gajo criou quando não tinha meios.
Eu não sou um aficionado dos filmes de terror, até já fui. Hoje em dia irrita-me um bocado a cultura dos filmes de terror, mas gosto muito gosto muito dos filmes de terror do Sam Raimi, sobretudo por aquilo que ele inventou. O Evil Dead 2 é ótimo. O Evil Dead 2 é o meu preferido, de longe. Eu adoro que aquilo resume ao primeiro é uma espécie de remake. Sem aquelas pessoas todas. É uma espécie de remake, só que melhor e não se faz coitadinho. Muito slapstick. E o Darkman tem isso. E há outro, eu nunca vi, o Crime Wave também é os Coen e o Raimi, acho eu. Nunca vi a Crime Wave, acho que é Crime Wave, sim. Esse é que é dos anos 80. E eu descobri também um filme, também deve ser finais dos anos 80, agora não me lembro do nome, emprestei ao Tiago Cavaco / Tiago Ilu e eu nunca mais o reavi, que é de um amigo do Sam Raimi e é um filme de terror, um slasher passado num 7-Eleven after dark. Não sei, mas acho que a lição aqui é nunca emprestar coisas ao Tiago Ilu. Não, eu dou-lhe muitos filmes porque eu às vezes, por distração, compro filmes repetidos. E normalmente os meus excedentes vão para ele, até, às vezes para o educar, porque às vezes ele diz que eu só vejo secas quando eu ando a comprar os neorrealistas italianos ou os Fassbinders e não sei o quê, e dou para o gajo quando tenho os excedentes. Não, mas esse é um filme, é engraçado, se bem que exagera um bocado na procura de planos impossíveis que nunca ninguém fez, de meter uma câmara numa vassoura ou de filmar dentro de uma câmara frigorífica, mas era um bocado a ideia que o Raimi adotou no primeiro Evil Dead, que criou uma escola, quer dizer, um puto que fez um filme financiado pelos... Eu lembro de ler a autobiografia do Bruce Campbell e ele dizia que eles só começaram a fazer terror porque eles faziam um monte de filmes juntos e mostravam tipo aos amigos lá acho que era lá do liceu em Detroit, eles são de Detroit ou nos subúrbios de Detroit, acho eu. E mostravam aos amigos lá do liceu, ou tipo, não eram os amigos, eram as pessoas lá do liceu, e houve tipo um desses filmes de terror, um desses filmes tinha uma parte de terror e que foi a única parte em que as pessoas reagiram, então eles decidiram, vamos fazer um filme de terror. Foi a única coisa em que conseguimos uma reação. Sim, porque a referência do gajo são os Three Stooges, não é? Sim. Até tem aquela expressão que é o champ, não é? Fake champ, que é tipo quando é um falso. Uma grande cena no Spider-Man 2 do Raimi, que é uma cena em que o Dr. Octopus está a ser operado, eles estão a tentar tirar os tentáculos. Sim. Em que o gajo de repente recria uma cena igual à do Evil Dead, com os tentáculos, com a câmara subjetiva nos tentáculos, quase como a câmara do Evil Dead, que é aquela câmara que vai atrás dos personagens. Isso é uma cena de terror absolutamente incrível num filme para maiores de 12 que as crianças vão ver. Que é aquela coisa que no Evil Dead original era só uma presença, que era a câmara. É a câmara ali a passar e muito rápida contra as coisas. O 2 é o mais fixe, o 2 é o mais Spider-Man. Também acho. É como o Evil Dead, o 2 é o mais fixe. O 2 é o mais fixe e tem uma cena muito, muito fora, que são uns monólogos do Octopus que eu adoro e que foram muito... Eu lembro de ler as críticas criticarem muito aqueles monólogos, que ele era demasiado teatral, mas é um filme de banda desenhada, meu. Tem que ter... E é o Alfred Molina. É o Alfred Molina, é qual é o problema? Ui. Não aconteceu nada. Falamos assim, de banda desenhada e de cinema que são e agora apanhei a parte do neorrealismo italiano. Vamos aí, neorrealismo italiano. Não, eu nunca fui um gajo, eu nunca estudei nada que tivesse que ver com cinema, eu nunca procurei o cinema como mais do que entretenimento, mas de repente o cinema encontrou-me nessa vertente e o cinema comoveu-me. E o neorrealismo italiano foi uma das coisas por onde me senti bastante. Mas estamos a falar de quem? Rossellini, sim, o Vittorio De Sica, então. E muito engraçado, o Vittorio De Sica é um dos gajos mais chorosos ou mais lacrimejantes no cinema, que tem como grande inspiração, por exemplo, o Chaplin, na maneira como os filmes dele podiam ser mudos e mesmo assim serem comoventes, ou serem patéticos no sentido de patos, não patetas. Isso, abalroou-me esse tipo de cinema mas a minha percepção sobre o cinema mudou bastante no início da adolescência, quando eu achava que o cinema era uma espécie
processo que ia melhorando e os filmes teriam que ser melhores porque pelas condições técnicas, pela própria ambiência, pelo próprio historial, eles teriam que evoluir, e eu comecei a descobrir que isto não teria que ser bem verdade, e que os filmes já tinham tido uma era em que não dependiam do público e que podiam ser grandes obras de arte e mesmo assim agradar, serem grandes obras de arte que mesmo assim tinham os seus componentes de entretenimento, e isso a primeira vez que eu senti isso, e é possivelmente o filme que eu digo mais vezes como sendo o meu filme preferido, que é um filme de 1939, ou seja, está agora a fazer esquece. Já não está? Não está. Eu é que já não é um número. Não, eu como sou de 79 okay. e eu estive a escrever recentemente uma coisa sobre 79, de repente pensei que estávamos em 2019, mas não. Okay. É um filme de 39 que é o Young Mr. Lincoln do John Ford. Que nunca vimos. É inacreditável. É um filme que funcionou para o miúdo. Eu acho que devia ter 12, 13 anos quando o vi. Funcionou da forma mais primária. É um courtroom dramedy. Dramedy? Sim, porque a parte passada em tribunal tem muita graça, tem muita piada, funciona a vários níveis. Depois eu comecei consegui descobrir o subtexto dentro do filme e a maneira como o Lincoln era entronizado, como era filmado em contrapicado para parecer ainda maior do que aquilo que era, como de repente tinhas ali um personagem histórico que era tido como um titã, um semideus, como o clima, a água, a chuva, a tempestade funcionavam como aspectos da previsão trágica da própria história do Lincoln. É um filme que é uma espécie de escola de cinema ali numa hora e meia. Esse é um filme que eu ponho muitas vezes a ser falado por outros realizadores e por textos sobre grandes filmes, e que eu ainda não vi porque ainda não apanhei na Cinemateca, é só por isso. Ele de vez em quando passava no Turner. Sim, no TCM. Agora no TCM. Sim, agora no TCM passava bastantes vezes. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu devia ter 12, 13 anos, foi numa... Eu não sei como é que se chamava, mas foi na RTP, e a RTP dava filmes à tarde todos os dias. Dava para aí o Life Goes On, que era uma série que tinha um miúdo mongoloide, tinha a Patti LuPone, que é uma latina muito engraçada, e a seguir davam filmes, e eu lembro que vi esse filme pela primeira vez com 12 anos. Foi um filme que eu gostei muito, e depois voltei a ver. Memória vários filmes antigos. Sim, eu... Quase todos os dias, sim. Aí pelas 10, 9h30, 10. Mas fez-me descobrir que afinal o cinema não tinha que ser necessariamente um processo evolutivo em que ia melhorando com o tempo, e que as condições técnicas iam favorecer o conteúdo. E então a partir daí comecei a procurar e a investigar as coisas que se faziam. E como é que uma pessoa de 12, 13 anos em Tondela começa a investigar as coisas que se faziam? Videoclube? Sim, muito videoclube. Mas o Videoclube de Tondela tinha essas coisas mais antigas? Tondela, sendo uma cidade pequena, deixa-me dizer que em 89 é uma cidade mesmo muito pequena. Sim. Tinha 3 videoclubes a funcionar. Ok. Eu na altura lembro que nós tínhamos um vídeo Betamax. Sim. E comprámos um VHS, porque nos videoclubes não havia Betamax. Mas isto eu estou a falar quando eu tinha 8, 9 anos. E nessa altura, normalmente o que eu alugava eram comédias. Sim. Sei lá, comédias e filmes, sei lá, filmes de aventura ou mistura dos géneros. Já vi os Goonies não sei quantas vezes. Ainda hoje, se estiver a dar na televisão, eu paro por questões nostálgicas, mas acho que é um filme fixe. Sim. Acho que é um filme muito fixe. E depois tem aquela coisa de alguns deles tu conheces-los em mais velhos. Claro. Como Josh Brolin e o Sean Astin. O Sean Astin no Senhor dos Anéis, depois quase. O Josh Brolin é o que faz mais confusão. O Josh Brolin. Vê-lo em novo e depois vê-lo Josh Brolin, que eu acho que é o... Agora estava a lembrar do Josh Brolin, que tem tido uma carreira muito interessante nos últimos anos. E que chegou quase a salvar um filme que eu também acho que é um filme menor, que é o Gangster Americano, American Gangster, que eu acho que é um filme... Eu gosto do eu acho que é um filme dispensável na medida em que
a mensagem final é zero. Sim, eu não acho que seja um grande clássico do cinema, mas eu gosto Mas acho que o George Brolin é um personagem desaço. Eu não sou o maior fã e com muita mágoa, porque eu sempre gostei muito do Blade Runner, mas não sou o maior fã do Ridley Scott. Não, há vários problemas no Ridley Scott e nos filmes dele de não serem incríveis, mas esse, eu gosto desse. Eu acho que o George Brolin é o ponto alto desse filme. E foi quando eu descobri que o Common, eu gostava muito do Common na altura, e que o Common era o pior ator do mundo. Ele está um bocadinho nada melhor. Ele parece no Run All Night, aquele filme do Liam Neeson. Eu adoro o ressurgimento do Liam Neeson como herói da ação. Eu nunca gostei do Liam Neeson, nunca o consegui levar a sério. Eu acho que já disse isso no podcast e isto é muito insensível. Ouça o podcast, vai ser repetido. Não, é só isso, acho isto muito insensível. Eu não consigo levar a lista de Schindler a sério por causa dele, porque eu não o levo a sério como um ator dramático. Eu tenho problemas com a cara dele como ator dramático. E depois descobri que gosto dele a fazer de herói da ação, a partir do Taken, e que gosto dele. Primeiro Taken é muito bom. E gosto dele em comédia. Ele em comédia é ótimo, porque ele é uma pessoa que não tem piada natural, não tem uma coisa de coisa. Ele aparece no Life Too Short do Ricky Gervais. E há uma coisa que é hilariante. Essa cena é hilariante e é só muito pequenina. E ele aparece no TED 2. Eu não gosto nada dos TED, mas a parte dele no TED 2 é hilariante. Ele está no supermercado a perguntar se pode comprar cereais para crianças, não sendo uma criança. E é tudo à volta disso. E é ótimo. Ele é ótimo. Mas isso funciona porque ele forçou o seu estatuto de durão. Sim, claro. E que na comédia funciona muito bem. Claro que sim, mas eu, como ator dramático, nunca gostei dele. Eu por acaso não me lembro agora do filme. Agora estou só a dar uma branca para além do Schindler's List, que é que o gajo. Michael Collins nunca vi. Também nunca vi, mas sei que existe. Vi o Rob Roy. Sim. Mas já não me lembro muito bem do Rob Roy. Sim, mas eu gosto muito do primeiro Taken, acho que é um filme muito fixe. Sim. E gosto muito, não de todos, mas gosto muito daquela daqueles realizadores franceses que gravitam sim. Que têm nomes tipo Olivier Megatron que começaram a fazer filmes mais americanos que os americanos. Sim. Não, mas isso já vêm todos. E a maior parte deles são produzidos ou escritos pelo Luc Besson. Não gosto de todos, acho que o primeiro Taken é muito fixe. Sim. Gosto muito, agora não me estou a lembrar, mas que é muito carpenteriano, não me lembro do nome, que é com o Guy Pearce, que ele vai salvar a filha do Presidente dos Estados Unidos, vai buscá-la a uma prisão de alta segurança. É um filme de ficção científica, tem para aí 4 ou 5 anos. É muito fixe, é muito carpenteriano. Acho que já ouvi falar desse filme, não sei qual é. Gosto muito desse. Mas esse Run All Night é giro. É tipo, Liam Neeson é um assassino a soldo do melhor amigo dele, que é o Ed Harris, que é tipo um chefe mafioso de Nova York. Mas o filho do Ed Harris é um cretino e mete-se num negócio e tenta matar o filho do Liam Neeson. Então o Liam Neeson mata o filho do Ed Harris. Então o Ed Harris quer se vingar e matar o Liam Neeson. Caso agora falaste em Ed Harris, lembrei-me de facto de um filme que não sendo de super-heróis, que é inspirado na banda desenhada, que é o History of Violence. É inspirado numa banda desenhada? É inspirado numa banda desenhada e que eu acho que é uma obra-prima. Eu já escrevi... O Cronenberg odeia super-heróis e diz que nunca poderá haver uma... mas o Cronenberg eu acho que é o último grande filme do Cronenberg. Eu gosto bastante de alguns filmes que ele fez depois, não de todos. Eu gosto do Eastern Promises, que é posterior, eu acho muita piada. O Cosmópolis tenho uma relação um bocado ambígua com esse filme. Acho que o History of Violence, e por acaso eu tinha um blog sobre cinema em que tentei escrever um post sobre esse filme e acabei por escrever 4 ou 5 posts enormíssimos sobre o History of Violence. Acho que é um filmaço, um dos grandes filmes. Se eu pensasse nos grandes filmes dos últimos 15 anos, esse estaria lá. E outros filmes um bocado inesperados que não são assim tão consensuais. Teria pelo menos 2 Spielbergs nesses grandes filmes dos últimos 15 anos. Teria o Catch Me If You Can do Spielberg, que eu acho que é Nenhum deles é o War Horse, pá, não? Não. Eu não gosto nada do War Horse. Pronto, obrigado. Não gosto nada. Era o meu medo quando disseste isto. Não. Porque o Spielberg é um gajo. Eu acho que é um realizador que de repente arranjou uma figura estilística na Lamechice. Só que nem sempre sabe doseá-la. Nem sempre sabe doseá-la. Eu acho que o War Horse... Mas qual é que é o outro? É o Catch Me If You Can. E o outro filme é um filme que eu entrei em muitas discussões no IRC há 15 anos, talvez.
15 anos? Então pronto, é um filme... É um filme de há 15 anos. 2000? Para aí de 2000, 2001, não, talvez 2002, que é o AI. Ok. O AI, que eu gosto muito desse filme e já dei a camisola por ele e já o justifiquei perante muitas pessoas que não adoro, mas percebo, sei de melhor do que o War Wars. Eu acho que o AI é tipo... Já acho que é a melhor homenagem ao Kubrick que poderia haver. E depois acho que a cena de... Lá está, aí creio que o Spielberg consegue usar a sua lamechice toda, com que ele às vezes emprega os filmes da pior maneira, mas acho que consegue usá-la como uma figura de estilo válida, porque no fundo ele está a contar uma história de fadas, uma fairy tale, um Pinóquio revisitado. E acho que faz todo o sentido a lamechice e aqueles finais muito melosos e aquele happy ending metido a ferro, acho que faz todo o sentido e acho que tecnicamente é um filme brutal. Eu não considero aquilo um grande happy ending. Um filme quase que ressuscita para te tentar fazer sentir melhor. Eu senti-me muito mal quando vi no cinema. Mas essa ambiguidade é fixe. Sim. Acho que essa ambiguidade foi na altura, era um miúdo tipo... Pois tu eras um miúdo, é verdade. Eu não estou a puxar por ser novo nem nada. Lembro-me de sentir tipo. Não, eu estou a dizer que eras um miúdo e está-me a pôr a pensar em coisas e não me fazer sentir bem. Mesmo. Especificamente isso, não me está a fazer sentir bem mesmo. E tu teres falado de happy ending foi. Não, mas é uma espécie de happy ending quase como uma vida assistida, tipo ligarem às máquinas. Sim. Tipo, ficas contente por haver uma espécie de sobrevivência, mas por um lado daquilo é uma vida não é nada. que não te deixa propriamente feliz. Não, por isso é que eu estou a dizer, é um filme que mexe comigo de alguma maneira, não é? Tipo, que eu não adoro, mas que mexe comigo de alguma maneira. É um filme fixe. Estávamos a falar dos 3 videoclubes que havia em Tondela, e tu alugavas comédias, mas não havia filmes mais antigos? Havia, mas normalmente eu era um puto e para ter dinheiro para pagar o clube de vídeo tinha que trazer filmes que fossem consensuais com a minha irmã, com o meu pai, com os meus primos. Mais velha ou mais nova? Minha irmã é 2 anos mais velha. Ok. Então nesse consenso havia quase aquela necessidade de trazer filmes que fossem fixes para ver socialmente. Normalmente eram as comédias, mas vi muitas comédias fixes. Espera, tu puseste os Goonies na comédia? Não, eu pus na comédia / aventura. Okay, é um filme de aventuras. Sim, é um filme de aventuras. Sim. Não, eu não pus todo na comédia. Ok. Mas muitas, as comédias que tu vi, que comédias é que havia na altura, as cenas as comédias do Steve Martin e do Chevy Chase, etc. Que eram quando os gajos tinham muita piada, na altura. Sim. Ou se calhar era eu que lhes achava piada. Não. Se for Steve Martin, Carl Reiner, tens o The Jerk. The Jerk é muito bom. Dead Man Don't Wear Plaid, que é aquele com os certos antigos do filme noir. Sim. Humphrey Bogart para pôr uma gravata. O Man with Two Brains. Adoro esse, meu. Incrível. Dr. Esse tem uma das... É ótimo. Tem uma grande piada, tem uma piada que eu adoro, e gostava muito da tradução em português nesse filme, que é quando o Dr. Afharn leva a sua mulher até a sua casa. Ele era um gajo com muita boa vontade, ele era uma ganda bitch, e ele tem lá dois empregados, housekeepers mexicanos, e ela pergunta, what are those two assholes? E eles estão a segurar flores, e ele, I believe it's pronounced azaleas. Que em português era, quem é que são aquelas abéculas? E eu acho que se pronuncia azáleas. E há um filme que eu vi 50 mil vezes quando era miúdo, que é Os Três Amigos. Tem o Martin Short. É isso que eu estava a dizer, é o que junta os dois. E tem o Steve Martin. Musicalmente é um filme que eu adoro, com a música do Randy Newman. Sim. E não hoje, muitas das canções que eu faço vão roubar um bocado algumas das canções desse filme. E que tem uma das primeiras piadas sexuais que eu não percebi na altura. É de onde vem a tua cena com cowboys? Não. Muito possivelmente poderá vir daí. Sim, porque eu vi esse filme, a primeira vez que vi esse filme devia ter 9 anos. Mas tem uma das primeiras piadas sexuais que eu na altura não percebi, mesmo assim adorei. Que é uma mexicana que se vira para o Chevy Chase e pergunta-lhe, maybe you could kiss me on the veranda. E ele faz assim um ar muito estranho e ele diz, lips will be fine. E eu achei muita piada só ao mal entendido, mas só tinha percebido que havia uma conotação sexual engraçada, marota, que era muito gira. Isso é das poucas coisas escritas pelo Lorne Michaels, que é o criador do Lorne Michaels, Saturday Night Live. Sim.
Ele nunca escreveu muita coisa. Ele fazia um programa de sketches no Canadá antes de criar o Saturday Night Live, mas há pouca obra dele especificamente escrita por ele, e esse é dos poucos filmes que ele escreveu. Mas lá está, viu milhões de vezes sem consciência do hype. E é uma coisa engraçada, e não é assim tão distante. Alguma da minha apetência por coisas que hoje em dia são completamente e formalmente aceitáveis naquilo que é fixe e que é cool. Eu lembro que tinha-me casado há relativamente pouco tempo, e então quando eu me casei estive a viver num sítio, até estive sem internet muito tempo, e lembro que na SIC começou a passar uma série que era o Freaks and Geeks. SIC Radical. Não, SIC passou na SIC. Passou na SIC. Freaks and Geeks passou na SIC. Freaks and Geeks passou na SIC em 2002, 2003, às tantas da manhã. Okay. Não, é que o Freaks and Geeks começou a passar logo que apareceu o SIC Radical, em 2001. Foi logo das primeiras séries que foi a primeira coisa que eu vi. não tinha TV cá, por isso não me apercebi. Isso foi a primeira coisa que eu vi na SIC Radical, por isso é que eu sei. E foi mesmo tipo 2001. Foi tipo, aparece este novo canal e eu estou a ver aquilo. E eu na altura nem sequer percebia bem o que é que aquilo era. Só o segundo ou terceiro episódio é que eu percebi que aquilo era passado no final dos anos 70. Sim. Foi tipo aquilo aparecer do nada. Eu nunca tinha ouvido falar do. Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas muito marginalmente do Apatow e não sei o quê. Eu já entrevistei o Paulo Figo, o criador daquilo, que é o realizador. Pai, já lhe disse que aquela série mudou a minha vida e disse-lhe mesmo, tipo, especificamente, e ele tipo, não sei o que, não sei como é. Mas eu lembro perfeitamente de ser madrugada e estar a ver televisão e estar a passar aquilo e eu, isto é a cena mais fixe de sempre. E eu nunca tinha lido nada sobre aquilo, nunca tinha visto... Sim, eu não tinha qualquer contexto para aquilo. E sei lá, eu já era grande, por isso não pode ser que mudou a minha vida. Okay. Mas, e tipo um ano ou dois depois, também na TVI, às 4 da manhã dava Arrested Development, que eu também nunca tinha lido nada sobre Arrested Development. Fica completamente gamadão naquela série e ainda hoje adoro aquilo. E tinha aquele grande problema das séries da TVI, que era aquele horário variável, que podia ir da 1 às 4 da manhã. O próprio Seinfeld. O Seinfeld, sim, eles estrearam isso com o Seinfeld. Mas o Seinfeld nunca saiu desse slot, mesmo já de repente tornando-se um fenómeno gigante, mesmo em Portugal. E foi engraçado, o Seinfeld começou a passar na TVI também às 500. Eu lembro que o Seinfeld começou a passar a substituir o Mad About You, que era aquela série do Paul Reiser e a Helen Hunt. E eu lembro que na altura eu achava graça ao Mad About You, eu tinha aí 18, 19 anos. Fiquei muito chateado quando começou uma série nova a substituir. Fiquei. O Seinfeld é um. Ainda hoje eu acho que o Seinfeld é a melhor sitcom de sempre. Acho que o Seinfeld hoje em dia pode não andar a fazer nada de jeito pela sua vida, mas aquilo é intemporal. E lembro que aquilo de repente tornou-se muito popular. E a série acabou mais ou menos à mesma altura que acabou nos Estados Unidos, porque aquilo não teve interrupções, passou sempre todos os dias, mas não mudou o seu slot. Que era o horário variável, que é tipo, tu ficavas à espera, ficavas acordado e não sei o quê. Isso é das coisas boas de teres aquelas coisas de voltar atrás na box e até da pirataria e dos DVDs e essas coisas, é que não precisas de estar dependente disso. Mas quando aquilo passou, eu tinha 4 canais. Sim. Não, claro que sim. Eu lembro-me da frustração de estar à espera de... No fim do Seinfeld é que eu tive a ADSL, a internet um bocadinho mais rápida, mas por... Que era tipo ao 64 ou 128. Mas depois tive mais, mas depois ias ao e-mule e não apanhavas séries, apanhavas filmes, mas séries, nem pensar. Eu ainda sou do tempo em que engajei ao Napster e estava um dia para sacar uma canção e era uma grande alegria. E era uma grande sorte se não viesse com o nome errado do artista. Mas também é verdade que no Napster também havia aquela cena de eu lembro que no Napster fazia web dumping das canções que eu fazia na altura. Metia raridade nas minhas canções, rarity, e ia só lá sacar as minhas músicas e foi sério? Essa cena fixe. Mas tinha lá o teu nome? Ou tinha só a raridade? Não, tinha o meu nome, mas depois metia a raridade e havia malta. Uma vez conheceste alguém que fosse fã desses tempos, ou tipo, que conhecesse alguma coisa tua desses tempos sem te conhecer? Isso depois, não diretamente pelo Napster, mas isso depois tinha alguma repercussão no IRC, nos chats do Domir. Sim, mas apanhaste pessoas que tinham sacado as sim, tinham gostado e tipo... Sim, havia alguns canais do Mir que, sei lá, normalmente eram canais com nomes ridículos. Mas, por exemplo, lembro que no canal que era o Tom Waits,
que normalmente tinha 4, 5 pessoas na altura, isto em 99, 2000. Sim. Malta que ia lá porque eu metia, tipo, isto era ridículo, mas metia as minhas referências, metia-as nas canções, no fecheiro MP3, na extensão, metia as referências e metia a morada do canal do Tom Waits, e as pessoas iam lá e depois conversávamos e tinha esse contacto com mexicanos e americanos, etc. Mas ainda conheces alguma das pessoas? Ou falaste com alguma... Não, falaste com algumas dessas pessoas depois disso? Não. Epá, perdi mesmo o contacto. Okay. Porque depois aquilo... Não, estou a perguntar se já como Samuel Lúria, um nome que existe e que as pessoas conhecem, se apanhaste alguém desse tempo. Não, porque quando apareceu o MySpace foi um bocado começar do zero. O MySpace de repente ser a plataforma e tudo que estava para trás não interessava, e então tudo que eram conversas musicais partiam desse MySpace, dessa novidade, dessa partilha de bandas. Pá, e hoje em dia muita malta das bandas atuais portuguesas nas quais eu tenho amigos é malta que remonta aos tempos do MySpace. Quem é que tu apanhaste? Quem é que tu conheceste no MySpace? Eu conheci toda a malta da Amor Fúria, conheci a malta dos Feromona, o Barata, o Armés, tudo malta que eu conheço desses tempos, o Jorge Cruz, o João Coração, é tudo malta que se conheceu porque havia o MySpace e o pessoal ia ouvindo as músicas uns dos outros, e havia aquela espeleologia de andar a procurar no submundo português quem eram as bandas que ninguém conhecia, e foi fixe porque não havia assim tantas na altura, tipo, a meter músicas no MySpace e a fazer música em português. Não, mas aí é que está. Por isso era fácil de encontrar. Exatamente. Por isso é que, com algum espanto meu, quando hoje em dia se fazem documentários ou se fazem resenhas sobre os anos zero e na malta que começou a cantar em português, eu estou lá sempre envolvido e não sei como, porque não foi, nunca houve uma direção de movimento para que isso acontecesse. Quase que existe uma noção geral de que havia um movimento de malta que se juntou para começar a cantar em português, mas é um bocado o contrário, era a malta que estava desagregada. Sim. E porque todos cantarmos em português, nos agregámos e nos quisemos conhecer e nos andámos a procurar mutuamente, e de repente foi natural que existisse uma amizade também confluiu uns quantos de nós termos vindo viver para Lisboa na altura, por exemplo, para que nos travássemos esse conhecimento e para que a coisa se consolidasse como uma espécie de movimento, mas que não foi de alguma maneira preparado e que não foi sequer panfletário. Sim. Não temos nada contra quem canta em inglês, mas aconteceu. Sim, eu não estava a dizer isto como... Não, eu sei. Como uma onda contra... Mas tu, dessas pessoas, és das poucas que vive da música, não? Não, acho que muito, quer dizer... Muitas também não diria, mas... Ok. Não sei, o Jorge Cruz também, sim. O Jorge Cruz vive da música, mas já vivia. O Jorge Cruz antecede do Super Ego. Super Ego, sim. Eu estava a tentar não dizer super nada ou não dizer super ego e ser super nada, que eu às vezes confundo os dois. A banda do é que temos que ver Cruz. Sim, Cruz, super ego, super nada. Que eles são amigos e proliferaram no Porto, por isso é natural que haja essa confusão. Não. Sim, por acaso agora pensando nisso, de facto não somos assim tantos que vivemos só da música. O Armés vai tendo também outros empregos, se bem que também nunca parou. Ele tem Chibaski, já falamos do Silas hoje, que toca com ele. Silas, exatamente. Sim, mas por acaso não sei quem é que... E eu na altura não vivia da música, dava aulas. Tu eras professor. De quê? Educação visual. Mas aí desde 2010, 2011 que deixei de dar aulas porque não dava para conciliar. Se bem que houve ali uns anos fixos em que dava aulas e conseguia ter a carreira musical. Tu não estavas colocado noutro sítio que não Lisboa? Não, eu desde que vim para Lisboa estive sempre por aqui. Okay. O mais longe que estive foi aqui em Santaria da Azóia, um ano, mas é Lisboa. Aliás, eu quando dava aulas em Benfica, que é Lisboa, demorava mais tempo de casa da Graça até Benfica do que depois demorei da Graça até Santaria da Azóia. Em termos de tempo era... Mas houve um ano em que eu decidi, isto está complicado, não tenho tempo, porque a música estava a consumir muito tempo, vou só concorrer para escolas perto da minha casa, vou só concorrer para 2 escolas, pensar, nunca na vida. Mas fiquei numa escola ali perto da Graça,
E acabei por dar aulas ainda mais um ano, mas foi o último, em 2011. Depois deixei completamente de concorrer, porque não estava a ser um bom profissional na escola, e então decidi dedicar-me só a isto, só às cantigas, para usar um termo da música ligeira. Mas corre bem. Tem dado para sobreviver. Há anos melhores, há anos piores, há anos surpreendentes. Por exemplo, este último ano e meio, como eu já tinha um disco em fim de ciclo, pensei que não ia tocar muito e que não ia conseguir subsistir, mas correu bastante bem. Porque o último é de 2013? Sim, o último disco saiu em 2013, no início de 2013. Sim. Mas tinha sido já gravado há muito tempo. Os meus discos inexplicavelmente demoram muito tempo a sair. Este disco que eu agora acabei de gravar, como te disse, não sei quando é que virá a luz do dia. Quando é que vai pôr os corninhos ao sol. Acho que ali mais uma garrafa de vinho. Vamos a isso. Vamos a isso. É que eu acho que esta já acabou. Já acabou, desculpa. Vamos a isso. E agora eu posso dizer às pessoas que tu estás a ir buscar uma garrafa de vinho aqui na tua sala de ensaios. Costumam servir-te vinho ou bebidas alcoólicas durante os podcasts? Já houve vários episódios, mas costuma ser cerveja. Eu não tenho nada contra vinho do Porto. Estou a gostar muito, não costumo beber. Mas sabes que eu também não costumo beber, por isso é que... Sim. Tive que fazer quase uma justificação, porque tive quase que contextualizar o vinho do Porto, porque não é costumeiro. Mas este não é tão bom. Acho que agora não se vai notar que não é tão bom. Claro, já acabamos aí. Bom, já bebemos uma garrafa inteira, mas sim. Tinha uma garrafa de vodka, mas não é... Não, acho que o vodka não é preciso. Mas voltando à questão dos filmes, tu estavas a falar de como para ser consensual precisava de ser comédias, mas mesmo assim começaste a ver filmes antigos de alguma maneira. Eram os filmes que passavam na RTP? Sim, sobretudo a RTP2. Isto eu creio que é em talvez 95 começa a haver aquela 5 filmes, 5 noites. Não tenho ideia qual é que era o nome. 5 noites, 5 filmes, talvez. Não sei, agora também não sei, mas sim. Sei que era inspirado naquele filme. Naquele filme com o Vitor Norte. Vitor Norte e com... Aquele muda de destaque a meio do filme. Exatamente. Inspirado na obra de Manuel Tiago, o Álvaro Pinhal. E que funcionará um bocado como o meu critério cinematográfico funcionou um bocado como o critério de outrem das pessoas que escolhiam, que selecionavam aqueles filmes. E vi muita coisa, obriguei-me a ver muita coisa e obriguei-me a tentar compreender muita coisa, e que hoje em dia se tornam um bocado de referências que partem às vezes da nostalgia. Estamos a falar de quê? De que tipo de coisas? Sei lá, muitos clássicos, sei lá, os filmes do John Huston, os filmes do Orson Welles, os filmes do John Ford, obviamente John Ford sobretudo, porque é um dos meus realizadores de eleição. Os filmes do Howard Hawks, westerns e não westerns, os filmes do John Sturges, os filmes do Peckinpah, sei lá. E muitos dos meus gostos hoje em dia também se refletem na malta que tenta recuperar às vezes o espírito ou as influências. Tipo quem? O espectro é muito grande, mas sei lá, tens uma data de wannabe Hitchcocks hoje em dia, alguns bem sucedidos, outros mal sucedidos, mas tens uma data de wannabes Peckinpah. Eu quero nomes, isto é para especificidade sempre. Sei lá, nunca tem malta, por exemplo, o Soderbergh, o Tarantino. Soderbergh, que eu acho que se redimiu agora completamente com o The Nick, que eu acho que é uma série de televisão fantástica. Eu só vi o primeiro episódio. É mesmo muito boa. Gostei muito. Vale a pena ver tudo. Estou em pulgas para começar a ver a próxima temporada, porque neste momento não estou sem seguir nenhuma série. Mas devia, se calhar, porque faz-me bem. Não, porque como eu não durmo, eu quase não durmo. Quase não durmo, eu durmo muito pouco. Porque nos habituei a dormir há muito tempo. Mas depois não adormeces durante o dia? Não. Por exemplo, a ver filmes? Não, hoje em dia, volta e meia, acontece uma coisa que nunca me acontecia, que é às vezes ter sono no cinema. Eu antes nunca tinha sono no cinema, fosse que filme fosse. Tenho várias vezes sono no cinema. E às vezes adormeço. Mas isto estava a acontecer só agora. Ok. E eu sinto que
faz parte, ou é natural, tendo em conta que eu não durmo quase nada, mas antes fosse o filme que fosse, nunca adormeci e vi grandes secas no cinema. Se calhar hoje em dia não aguento em casa, mas não durmo mesmo muito pouco, tenho péssimos hábitos de sono e vou pagar por isso no futuro, seguramente. mas muitas vezes gasto o meu tempo a fazer coisas que não edificam. Mas vou vendo algumas séries, vou seguindo algumas séries, e o The Nick é uma das poucas séries que me entusiasmou recentemente. Mas tu dizias que há muitos que quer ser o novo Hitchcock. Quem são esses que querem ser o novo Hitchcock? Bem, há 30, 40 anos o Brian De Palma queria ser o novo Hitchcock. Sim. E o Soderbergh tem aquele, como é que é, o After Effects também. O After Effects, sim. Que é um filme também é quase Brian De Palma a ser Hitchcock. É um filme mal amado. Mas eu não gosto do After Effects. Mas eu por acaso gosto, e até acho que é um dos melhores filmes deles recentes, porque é tipo o gajo está-se a marimbar e usa uma história banalíssima com twist perfeitamente. Ele está-se a marimbar já há muito tempo. O gajo está-se a marimbar há muito tempo. E o The Nick é um bocado sei lá, a redenção do gajo, porque acho que é uma série fantástica e está muito bem realizada, está muito bem editada, que eu acho que é o forte do gajo. Ele faz aquelas coisas. Eu já falei disto aqui no podcast, no episódio de há 2 semanas. Ele volta e meia faz tipo no site dele, tipo cortes faz tipo o Raiders of the Lost Ark, preto e branco e sem banda sonora, para tu veres como é que o Spielberg é bom em enquadramentos, em pôr coisas no ecrã e como é que coisa. Ele faz esse tipo de coisa. Ele fez a cena do Psycho do Hitchcock e o Psycho do Gus Van Sant. Fez um corte que é tipo, fez um corte do filme que é tipo, vai alternando entre os dois e tipo, tu vês o filme inteiro. E ele dedica o tempo dele a fazer isto. O gajo é um cromo de cinema. Em casa está a fazer aquilo. Mas é que está, o Soderbergh é um dos gajos para os quais, por muitas coisas um bocado medianas, sim, eu nunca perdi a esperança, porque eu acho que o gajo é muito talentoso. Não, claro que sim, ninguém eu acho que o gajo é muito talentoso. Ninguém diz o contrário. Muito talentoso, eu acho que é provavelmente adoro, gosto de muitos filmes do gajo. Acho que o The Limey é um filme incrível. Eu adoro o The Limey. The Limey é brutal. O gajo é muito fixe, o Terence Stamp. Terence Stamp. E tem o Luís Guzmán e tem o Luís Guzmán, e essas coisas. É ótimo. Temos barulho a entrar aqui no podcast. Acho que o gajo é um editor. Isto vai descobrir o que eu estou a dizer. Acho que o gajo é um editor do cacete. O The Limey é tão bom. O The Limey mesmo. Agora estou-me a lembrar da experiência de ver o The Limey. Já foi há muitos anos. E estou-me a lembrar do quanto gostei do filme. Então, mesmo apesar do gimmick do filme, aquela coisa impediu-me deixar de ter esperança no gajo. E eu acho que este The Nick é uma série que está ao nível das esperanças que eu tinha que o gajo se manifestasse. Acho que é mesmo muito, muito, muito fixe. Mas mais, além do Soderbergh, de quem gostas? Que está a fazer filmes atualmente. Que está a fazer filmes atualmente ou que morreu há 100 anos, quem tu quiser? Não, mas 100 anos são demasiados. mas dos atuais, porque são os que me podem desiludir e eu vou engolir. Não há assim tanta gente que calculo que não há assim tanta gente de quem tu gosta de fazer filmes que morreu há 100 anos. Não, há muita gente. Morreu há 100 anos, não. Morreu há 100 anos. Não, ok. Apanhaste. Morreu há 100 anos, não. Sei lá, há 100 anos quem terá morrido? Nem o Griffith morreu há 100 anos. Pois. Não, mas atualmente gosto do James Gray, pá, acho que é. Normalmente alguém que tem as referências que tu disseste, o James Gray está lá. Incrível. Sei lá. O The Immigrant é muito fixe. É um grande filme. Mas mesmo. Sabes a história do gajo que co-escreveu com ele o The Immigrant e o Two Lovers? Two Lovers é o meu preferido. Eu não. Como é que ele se chama? Que era um tipo. Ele foi apresentado ao James Gray pelo Rick Rubin. Pelo Rick Rubin? Sim. Agora é a parte. Pronto. Agora é a parte em que tu sabes que o Rick Rubin e o James Gray se conhecem. Que é estranho. Passei a gostar mais dos dois quando achava que era possível. Era um gajo que era o Rick Manello, ele já morreu. E ele era um tipo que era supostamente. Há uma história na New Yorker, há 2 artigos na New Yorker sobre. É só no site da New Yorker sobre o Rick Manello e a história dele. Que é, ele era um gajo que era tipo
Não é bem o porteiro, mas o tipo que era dos dormitórios da NYU, onde o Rick Rubin andava e onde ele fundou basicamente a Def Jam, o Rick Rubin. E ele era tipo o porteiro, ou tipo o gajo que estava lá tipo, na recepção, quando ele era novo. E ele era tipo... Era um gajo de New Jersey, estou a dizer tipo 1000 vezes. Um gajo de New Jersey que ele viu todos os filmes e ouviu falar de todos os filmes do mundo. Eles contam que tipo, o gajo tipo mais uma vez 1000 vezes tipo o Wes Anderson ou o James Gray estavam num sítio qualquer, estavam a ver televisão e estavam a passar um filme. O que eles faziam, se não sabiam qual era o filme, pegavam no telefone, ligavam para a casa da mãe do Rick Manello, ele tinha tipo 50 e tal anos, morava com a mãe em New Jersey, e ligavam, ele ouvia, 10 segundos, 30 segundos, dizia: isto é o filme tal, com tal, que aconteceu não sei quando. Mesmo que não tivesse visto o filme, muitas vezes ele não tinha visto o filme, mas sabia tudo sobre o filme. Ele realizou o vídeo do... Eu acho que ele realizou o vídeo do Fight for the Right to Party, dos Beastie Boys. Sim. Ele realizou o vídeo do Children's Story do Slick Rick. Que é uma questão tipo Keystone Cops, acho eu que é esse. E ele era tipo um savante que sabia muito, e ele tinha vários problemas de saúde e mentais. E houve uma altura em que, perto da altura em que ele morreu, acho que ele morreu há tipo 3, 4 anos, já não sei, ou 2, 3 anos, que acho que era o Wes Anderson e o James Gray especificamente pagavam-lhe um apartamento em Brooklyn para ele viver. E eu acho que há vídeos dele e documentários dele, e ele co-escreveu. Eu acho que ele no Two Lovers não fez grande coisa, foi só tipo consultor, mas ele co-escreveu o The Immigrant com o James Gray. A história dele é incrível. Rick Manello. Rick Manello? Também gosto do Wes Anderson. Acho que não sou um grande fã dos últimos 2 filmes dele, nem do Moonrise Kingdom, nem do Grand Budapest Hotel, mas gosto muito. Mas já gosto da personalização do cinema dele, que é um bocado inconfundível. Sim. Gosto muito, sei lá, do Bottle Rocket, que às vezes até o filme mais mal amado do gajo. Gosto muito do... É porque é o mais confundível dele. Gosto do Mr. Fox. Ele é inconfundível. Exatamente. Gosto do Mr. Fox, gosto muito dos filmes do gajo. Não sou assim completamente fã da hiperestilização consagrada dos últimos filmes do gajo. Sou um fanzaço do Zizou. Adorei esse filme quando o vi, não gosto muito. E a banda sonora? Claro. O Seu Jorge, então. Cantar Bowie. Por isso faz todo sentido na minha cabeça que o James Gray e o Anderson tenham esses pontos comuns. Eu não sei se eles são grandes amigos, mas... Não, mas tem esse... Não, mas eu que adorei mais na história... Depois havia nesses comentários... nos comentários desses 2 artigos, havia várias pessoas a dizer que o James Gray e o Wes Anderson se aproveitavam do Rick Manello e tal. Estavam-se a aproveitar dele, era não sei como é. Parecia aquele tipo de coisa que é tipo, é o mesmo gajo com vários nomes a dizer mal deles. Não sei, eu não conheço a história, obviamente, estou a dizer, mas desandava a isso. O que mais me impressionou foi tipo o Rick Rubin conhecer o James Gray. É muito estranho. Caramba. Tu não pensas, um gajo que faz filmes que é tipo, a cena dele é sempre assim. Aquele primeiro Little Odessa tem grandes sequências de... E o The Immigrant também, é uma coisa muito de ópera, e tu pensas que ele está nesse... Mas isso faz depois ele é amigo do Rick Rubin. Faz-me logo gostar mais de ambos, do Rick Rubin e do James Gray. Não, eu tipo... falar, ele realizou um clipe dos Beastie Boys. Esse é o Rick Manello, sim. O Fight for the Right to Party, especificamente, acho eu. Estou muito envergonhado por estar na ignorância desse personagem, porque sou... eu fiquei com essa história, tipo... Beastie Boys é das bandas do... Aliás, eu tenho quase um ritual, que é uma espécie de... Por acaso eu não é que esteja assim tão dependente disso, mas tenho quase um ritual de autoestima, que é... eu ando muito a pé em Lisboa, apesar de eu ter carro e ter carta, mas ando muito a pé, e cada vez que eu meto o Wheel Communication no iPod e vou ouvir enquanto vou caminhar, sinto-me um gajo mais fixe de sempre, e tento andar ao compasso das canções. Mas eu gosto mesmo muito dos Beastie Boys,
São uma das bandas de referência. Sabes o que é que eu gosto de garantir? Quando eu me for embora daqui, vou ouvir o Communication. E pá, vai-te fazer bem. Vais sentir o gajo mais fixe de sempre. Claro Então se tentares coordenar os teus passos com as canções, com o beat das canções. E eu por acaso até não tenho a certeza se é o meu disco preferido deles, mas pá, é impossível seres. Eu acho que o meu disco uncool. preferido deles é o Paul's Boutique. Pá, eu não sei. Tenho em vinil, picture disc e tudo. Sério? O meu irmão ofereceu-me uma vez nos anos. Foi muito giro. Tens irmãos mais velhos? Sim, foi o meu irmão mais velho. Mas ele. Deixa-me só dizer aqui. Não, por ele saber que eu sou fã. Não foi por. Deixa-me só Não foi dizer tipo, aqui toma lá puto. Podcast que uma vez quando eu conheci o teu pai, Ok. achei um bocado estranho ser teu pai, porque o teu pai é tipo uma pessoa que é da minha idade. Eu senti-o quase como sendo da minha idade. E quando estou com o teu pai, sinto-me como uma pessoa da minha Meu pai idade. tinha 19 anos quando tu nasceste. Tinha 19 anos já, sério? Tu nasceste em 79? 79, yeah. Em que mês? Setembro. Ok, tinha 19 anos. O meu pai tinha 19 anos quando tu nasceste. Tens irmão com quantos anos? O meu irmão tem 30 anos. E tens o quê? 28? Eu tenho 28 e depois o mais novo tem 27. Ok. Putz. Somos três, é. Yeah. Depois tu conheceste o meu pai no Bons Sons. Conheci o teu pai no Bons Sons, mas já o encontrei algumas vezes depois disso. Sim, o meu pai é muito encontrável. Houve um dia que encontrei o teu pai feliz da vida porque tinha tocado com a Celeste Rodrigues. Ele já tocou várias vezes com o Celeste Rodrigues. Mas ele estava tão contente desse dia que disse, foi a primeira abordagem dele. Tive a tocar com a Celeste Rodrigues. Já falamos. O que é estranho aqui é termos passado de Beastie Boys para o meu pai. Que é uma coisa que o meu pai nunca aprovaria na vida. Eu acho que o meu pai não sabe quem são os Beastie Boys, mas se ele soubesse, não ia gostar. Não, o teu pai é gajo para gostar de Beastie Boys. Não é. Não é? De todo. Sério? Nem do Hello Nasty? Não, nem do Hello Nasty. Quer dizer, o Hello Nasty que é um disco quase de serve também. Eu gosto do Hello Nasty. Eu gosto muito do Hello Nasty. O Hello Nasty é aqui? É de 99? É 98. 98 ainda? Sim. Porque é na altura em que sai o Anthology e o Anthology é o primeiro que eu tenho deles e é o Natal de 98. Pá, é verdade que eu era... Tu ainda eras muito criança, mas eu já era grande fã dos Ou se calhar o Anthology já é de 99, mas tenho certeza que o Hello Nasty é de 98. É 98. Quando passava sempre aquele vídeo do Godzilla do Intergalactic. Intergalactic Planetary. Sei a letra dessa música de cor. Sério? Toda. Fogo. Não vou estar a replicar agora. Dizia para os teus ouvintes. Well, now don't you tell me to stop. Pronto. Vamos parar. Não, eu não sei fazer as vozes deles. Não dá. Mas sim, o que estavas a dizer? Já não me estava a dizer, mas de repente do Hello Nasty. Estavas a falar do Hello Nasty. Sim, é um grande disco, sim. E que vem... O que havia mais na altura? Eu lembro que na altura havia assim, alguns discos de malta branca que fazia música com lives eletrónicos muito fixe, tipo... O Manu Chao tem o primeiro disco a solo mais ou menos por volta dessa altura, do qual eu gosto bastante. Também gosto do disco seguinte dele, mas não sou um indefectível do Manu Chao como sou dos Beastie Boys. Eu aí não te apoio, não. Isso era uma coisa que eu gostava na altura e que agora não consigo. Não consegues? Nem Mano Negra? Não consigo. Não dá. Mano Negra, quando tinha a cena um bocado mais próxima do ska de core, que eu era adolescente na altura, sim. Natural. Era fã de ska, portanto. Pá, era fã de ska assim. Mas tipo de coisas? Terceira vaga? Não, pá, o ska que eu gostava é o ska que eu ainda hoje acho alguma piada. Por exemplo, eu ainda hoje acho muita piada aos discos do Sublime. Que é o ska mais que se tornou de repente mais mainstream possível. Isso conta como terceira vaga. Se quiser. Se é terceira vaga, sim. Se deixares entrar o Sublime em ska. Conta sim, como terceira vaga, sim. Primeira vaga é o quê? Tens os The Specials? Não, eu acho que a primeira vaga será antes. Acho que Specials. Claro, é verdade. Há aquela confusão. Aquela confusão eterna de que quase que o reggae perdesse o Sky, não é verdade? O Sky e o Calypso quase que estão par a par e aparecem. Exatamente. Sim.
Mas eu gosto de ska. Pá, até gosto de ska por intermédio até do punk, porque, por exemplo, os. Estás a falar do Rancid? Exatamente. Falamos hoje do Tiago Gilul, não é a banda preferida dele. Não será a banda preferida do gajo, não é, mas Rancid lá está. Daquelas influências punk que são muito sujas que sejam, tem aquela animação ska assim, sempre presente. E Rancid é uma grande banda. E Operation Ivy ainda era mais ska anterior. Acho que já fomos a muita coisa hoje. Acho que isto vai-se ouvir cada vez que nós sorvemos o vinho do Porto. Mas acho que não há problema nenhum. Não é? Não. Estamos a passar um mau exemplo para os jovens. Um exemplo para os jovens. Sentes como um exemplo para os jovens, é isso? Sabes que eu tenho por acaso, isto é engraçado porque eu estava a escrever sobre isso. Eu tenho uma tendência para onde? Estava a escrever sobre cinema para um portal que é o Washing Machine. Sim. De Carolina Torres? De Carolina Torres, exatamente. Estava a escrever sobre cinema. Estava a escrever sobre um filme do ano em que eu nasci, que é o The Warriors. E estava a falar para a minha tendência... Walter Hill, exatamente. Para uma tendência que eu tenho de exagerar um bocado a minha velhice. Espera só um bocado. Tu sabes que se tu, em vez de copos de plástico, tivesse arranjado vidro, eu começava a fazer... Warriors! Come on! Click. Isto é uma cena do The Warriors em que há um vilão super exagerado. Eu não sei o nome se calhar desse ator, mas é o gajo que é o irmão do outro no Twin Peaks. Exatamente, pois é. Que ele também aparece no 48 Hours, também do Walter Hill. Ele é tipo um dos gajos do 48 Curiosamente, Hours. Não é o mau, é tipo o amigo do mau, ou o que é. O 2 também é do Walter Hill. Acho que 48 sim. Hours. Mas Another 48 Hours. Another 48 Hours. Mas o 48 Hours, quando saiu, foi o primeiro filme com sucesso depois do Warriors. E há aquele filme, como é que se chama? Aquele pai de 81, que é com o Peter... Não é com o Peter Fonda, é com o irmão do Michael Caine. Também do Walter Hill. Quem é o irmão do Michael Caine? O Michael Caine tem um irmão? O Michael Caine tem um irmão e tem um pai, que também era um ator dos filmes do John Ford. Como é que se chama? O Michael Caine? Michael Caine, o Bill do Kill Bill e o Michael Caine do Kung Fu, tem um irmão. Não, Michael Caine do desculpa. Kung Fu. Que Carradine. Que estupidez, desculpa. David Keith Carradine e Michael Carradine, não, David Keith Carradine e o pai é o... caramba, já vim de ponta a falar para mim. Michael Caine. Eu estava pensando, que estupidez. Foi distração, porque sabes o que foi esta distração? Porque o personagem do Carradine no Kung Fu era Caine. Era, acho que sim. Era qualquer coisa Caine. E foi esse, muito mal de Kung Fu. Eu lembro só do Kung Fu do Agora a Escolha. Sim. Também não é do meu tempo. Mas sim, não sei qual. Mas há um filme do Walter Hill, pai de 81, como é que se chama? Que é sobre são tipo malta dos Marines que roubam umas canoas a um pessoal qualquer e é uma espécie de Warriors, naquele sentido de filme de perseguição, quase a fazer lembrar como é que se chama? Pai, agora estou com grandes falhas de memória. Como é que se chama aquele filme com quem? Não, dos anos 70. Anos 70, passado num rio. Caramba. Deliverance, sim, é uma espécie de Deliverance, mas mais aprumado. Também é do Walter Hill. E depois o Walter Hill tem aquele filme com o Bruce Willis no início dos anos 90. Que é aquele do Last Man Standing, sim, da proibição. Sim. Exatamente. Yeah. Ele tem uma carreira estranha, o Walter. Tem uma carreira muito estranha, mas eu sou muito fã do The Warriors. E não só pelo culto. Acho que é um filme que tem muito. Ele tem aquele filme que é o The Driver. Com The Driver nunca vi. Eu não sei se é com o Ryan O'Neal, será? Mas que é tipo aquela coisa do herói silencioso. É claramente inspirado no Le Samurai do Melville. Sim. Com o Alan Delon. E claramente inspira muito o Drive. Do Refn. Sim. E é daqueles filmes que não tem muito diálogo e não sei o quê. E é o The Driver. Eu não sou grande fã do Ryan O'Neal. Falando nisso, o Refn é outro gajo que eu acho que
que é um tipo. Eu não gosto de Drive, não. Estava só a dar. Eu até acho que é um exemplo. tipo que pode ter talento, mas ainda não fez um filme à altura do seu talento. Porque eu acho que é um gajo que mete. Eu só vi o Drive e não gostei. Não viste o Bronson nem aquele filme Valhalla Rising, nem Não. sei o quê. Pá, são filmes de um gajo que eu acho que está aí pelo caminho errado. É um gajo que tem inteligência para fazer filmes melhores do que aqueles que está a fazer. Eu, o Drive, acho que o Drive tem um grande começo que me faz lembrar aquelas filmagens da LA de noite. Michael Mann e o. Como é que ele se chama? O To Live and Die in LA. O. To Live and Die in LA. Porra. Não é o. Nós não devíamos ter vindo tanto vinho. Estamos To Live and Die in LA, como é que ele se chama? Nossa memória está a falhar muito. Não é o Friedkin, não. Não. O Friedkin é o de grande patrão. Mas não, o Friedkin fez o To Live and Die in LA. Eu não sei porque eu estou a dizer isto. Não. Quem é que fez o To Live and Die in LA? Chama-se William Peters, é o ator. E o mau é o Ransom. O mau é o William Dafoe, não é? O mau do To Live and Die in LA é o William Dafoe. E quem é o resto do To Live and Die in LA? É o... Vamos aos telemóveis para... Vai ao teu telemóvel, eu tenho o meu escondido ali atrás. Espera. Depois cortas esta parte. Se a Malúria está a ir ao telemóvel, não, isto não vai ser cortado. Não, mas é que eu sou um gajo que quase nunca ando com o telemóvel. Mas agora não, isto não vai ser cortado, isto vai ficar assim. Não, por exemplo, To Live and Die in LA é o... Mas eu percebi o que tu querias dizer. Silêncio, muito silêncio. Para ouvirmos o barulho de fundo aqui do... Podemos dizer que é o Braço de Prata? É o Friedkin. É o Friedkin mesmo? Ok, pronto, eu tinha razão. Freaking Friedkin. Pronto, é o Friedkin. Porra. Ok. Mas era isso que tu querias dizer, certo? Esse tipo de ambiente. Sim. Friedkin que é um gajo... Friedkin... French Connection, exatamente. O Friedkin está um bocado... São gajos que eu associo geracionalmente e não em termos dos filmes que fazem, mas por exemplo ao Avildsen do Rocky 1. Sim. Mas ele faz parte daquele pacote de Coppolas e Lucas e Spielberg e etc. Ele é da mesma altura do De Palma. Eu sei que estava a ouvir uma entrevista com o Bogdanovich. Sim. E o Bogdanovich dizia, nunca fui amigo de nenhum deles. Ele teve uma empresa com o Bogdanovich sempre foi um gajo mais velho que a idade tinha. Sim, sempre foi completamente. Os filmes dele mostram mesmo isso, que é um gajo que está muito para trás. Mas ele tinha uma empresa, acho que era com o Coppola e com o Friedkin, acho eu. Durante muito pouco tempo teve com eles. Mas ele disse que nunca foi amigo deles e alguns filmes são fixe e tal, não sei o quê, mas eu gosto sempre dos mais antigos, é o que ele diz sempre. Mas eu gosto muito do Friedkin. Sim, eu vi o Sorcerer no Atia na Cinemateca, Sessão da Meia-Noite. Eles fizeram na Cinemateca, fizeram tipo um mês ou 2, já não sei, todas as sextas-feiras à noite que eles fazem a Sessão da Meia-Noite, que é uma coisa que eu acho que eles inauguraram este ano, não sei se eles já faziam antes, só com o Friedkin, tipo um mês ou um mês e meio. O que é que passou? Eu vi o Sorcerer e vi o Cruising. Já não sei quais foram os outros que passaram. Sei que o French Connection vi em DVD já muito. No caso, o Friedkin insere-se um bocado numa escola. É verdade que o Coppola teve êxito mais, mas o Friedkin nunca foi considerado um bocado um gajo de primeira água. Não foi. Era dos Scott Chefs e dos. Ele faz aqueles filmes que são mais. E até do Schrader. O Schrader, como argumentista, sim, foi a primeira água, mas como realizador também nunca foi. Não. Teve aquele semi-sucesso com o Cat People aliás, o Friedkin devia ter os filmes que os outros não queriam. Ele devia aceitar os tipos de filmes que os outros não queriam fazer. O Friedkin é bom. Digo eu. Pronto, Samuel Luria diz que o Friedkin é fixe. Eu acho que o Friedkin é muito fixe. Friedkin. Achas que é a mensagem melhor para acabar este podcast? Paul Schrader também é bom. E Paul Schrader tem o Hardcore, que é um dos meus filmes preferidos de sempre. Qual? Hardcore. Não sei o que é. O hardcore, estou outra vez a referir coisas sobre as quais eu já escrevi, mas o hardcore é uma espécie de reinterpretação da desaparecida do John Ford. John Ford desaparecida é uma miúda que cai nas garras dos índios e o Schrader faz o hardcore, que é uma miúda que cai
cai na pornografia e depois tem um pai hiper-religioso à procura dela e tem que se reinventar para conseguir chegar a ela. Quando é que é esse filme? É final dos anos 70 e é com o George C. Scott. Incrível, um ator George C. Scott é incrível, sim. Patton, mas ainda melhor. Já estou a imaginar. Ainda melhor. E é mesmo um dos grandes filmes. Por acaso agora não me estou a recordar. Tem assim uns... Quem é que são os secundários? Tem assim uns secundários famosos, mas o filme gira toda à volta do gajo, por isso vale a pena por causa dele, mas não, parece-me bem. É filmaço. E é final dos anos 70 ainda, creio eu. É ainda antes do Schroeder ter feito o Cat People, que também é um filme que eu achava bastante piada e depois tu percebes um bocado aquela cena quixotesca do Travis Bickle no Taxi Driver que o Schroeder escreve, está sempre presente um bocado nos filmes dele, assim, da demanda, por um lado impossível, por outro lado incompreensível, mas está sempre presente nos filmes do gajo. Isso valoriza a consistência e a própria noção de uma série nos personagens que se sucedem, valoriza até um bocado a própria essência do escritor, realizador, etc. Então, o Friedkin é fixe. E o Hardcore do Paul Schrader? O Hardcore do Paul Schrader vale bem a pena. É um grande filme, mas a Desaparecida do Ford eu acho que é um dos melhores filmes de sempre, de todos os tempos. Isso, ainda mais vale a pena. Não havendo mais vinho do Porto, acho que podemos acabar por aqui. Estamos escutados. Obrigado. Mas, desculpa, parece.